Sapcast. Segunda-feira, 27 de julho de 2020, estamos em mais um Sapcast, meus queridos amigos, meus queridos ouvintes, minhas queridas ouvintes, né? Público masculino e feminino. Meus amigos, eu sou o André Zanetti e o Corinthians no Paulistão é igual o time argentino na Libertadores. Tem que tirar da competição o quanto antes, senão ele cresce. Eu sou Eduardo Tavares e eu achei que depois da pandemia meu time ia voltar a jogar bola, mas até agora nem entrou em campo. Eu sou Leonardo Tavares e se você reclamava do estadual, tá aí, ó. Então em agosto e tá rolando estadual. Ixi Maria, meus amigos. E já começamos com a introdução do estadual, então, né? Nós iremos falar sobre tudo que rolou no futebol dessa semana, no fim de semana, dia de semana. Porém, antes nós temos um recadinho para você. Qual o melhor canal de futebol do YouTube? Eu não aceito outra resposta sua a não ser Subiu a Bandeira. Um canal que informa e diverte. Quer coisa melhor? Na verdade, estamos no século 21 e informação tem que combinar com diversão. E no Sabe Retrô de hoje, nós vamos relembrar o Esquadrão da Roma, que em 2000 ela viu que estava perdendo espaço no cenário nacional, aí montou um esquadrão que você tem que conferir o link que está na descrição. E se você está com preguiça de clicar no link, youtube.com/Subiu a Bandeira. A Roma, que é um dos times mais tradicionais da história, mas que não tem figurado muito, né? Mas dentro até mesmo do próprio país, né? Mas ela sempre é muito forte ainda pela sua camisa, né? Até pouco tempo atrás tinha o eterno Totti, que jogava lá, que todos conhecem. Mas eu acho que quem pode falar um pouquinho melhor da Roma é o Leonardo, que sei que é um torcedor aí grená. A Roma é o time que eu mais gosto na Itália, eu acho que pela tradição, muito pelas cores, mas esse esquadrão aí que buscou inclusive o último título italiano, né, na Série A, tinha Francesco Totti, como já falou, acho que muita gente que gosta da Roma é por causa do Francesco Totti, mas lembrando que a gente tinha Cafu, tinha Zago, brasileiros, né, lembrando, Batistuta, mas também tínhamos... acho que é dessa época, né? O Doni, não tinha o Doni? Graças a Deus veio depois. Mas tínhamos de italianos, tinha De Rossi, enfim, tivemos muitos bons jogadores, vale você conferir, e o atacante ele tinha aí um argentino, né? Batistuta. Gabriel Batistuta. Essa questão da Roma, eu achei legal essa imitagem da Roma, porque a gente conhece muito da história desses campeonatos e tal, só que a gente às vezes não dá muita importância para as peças do time, né? Então daí, a imitagem em si é muito bacana, que ele faz um apanhado geral do time, e você vendo no papel esse time da Roma era muito bom, né? E não deixou a desejar nos campeonatos que disputou, né? E a Roma, eu não sei se vocês concordam comigo, mas será que ela pode ser considerada, digamos, a quarta força da Itália? Porque lá nós temos o Milan e a Inter e a Juventus, né, que são com certeza os três maiores, mas aí entra digamos, numa lista de Napoli, Lazio, Roma. Será que a Roma está à frente desses ou está atrás? É um time tradicionalíssimo, mas é de se pensar, né? Teve grandes tempos, grandes épocas, grandes jogadores. Como o André falou, o bacana da mitagem é você ver a diferença também, né? O que hoje a Roma, embora a Roma tenha até incomodado a Juventus recentemente, aí correu, não chegou, mas correu próximo, mas você vê a força da Roma no começo do século e hoje é uma diferença bem grande, né? Pior que é verdade. O futebol voltou, tá rolando, você sabe disso, né? Se você é nosso ouvinte, você já sabe disso, tem um tempinho. Sexta-feira, nós tivemos a final da Copa da França. Neymar chegou ouvindo funk, chegou de moicano, chegou com uma Juliette e ganhou e marcou gol. 13º título do PSG da Copa da França, 5º dos últimos 6 anos. Bateu o Saint-Etienne, né?
Inclusive, os dois clubes que o Aloysio Chulapa jogou na França, né? O PSG e o Saint-Étienne. E vocês acham que aquele Neymar raiz voltou? Agora que ele tá de moicano, tá ouvindo funk, tá no TikTok. Pessoal que gosta do Neymar, aí os Neymarzetes aí estão esperançosos, né? Ele já tinha feito gol no meio da semana passada, no amistoso contra o Celtic. Aí agora fez o gol na final da Copa da França. Enfim, eu torço para que o Neymar volte, né? E mostra também a força e a hegemonia do PSG, muito por conta do dinheiro. Mas aí, ó, 5 títulos dos últimos 6 de 13, ou seja, quase metade aí foi recente, né? Enfim, lembrando também que o Mbappé estava fora, né? Sofreu lesão, machucado. Mas é isso, acho que não tem nada de novo muito na França. Ele voltou a figurar os jornais esportivos, ainda bem, né? Exato. Porque até fazia tempo que não estava figurando esse tipo de manchete. Como o Leonardo falou, é claro que a gente torce para Neymar. Hoje é, com certeza, o melhor jogador brasileiro em atividade, depois do William Bigode. E a gente tem que torcer para ele, né, continuar nesse ritmo para voltar à seleção mostrando um belo trabalho. O PSG ser campeão não é surpresa nenhuma, isso era praticamente certo, né? Mas é óbvio que a figura ficou marcada o título ficou marcado pelo Neymar e tudo. Enfim, esperamos que ele continue assim e não volte a se envolver em manchetes que não sejam de esporte. O PSG ganhou só de 1-0, né? É estranho ver o PSG ganhar só de 1-0, mas enfim, ganhou. Nós tivemos também a definição, a última rodada da Premier League. A gente diz definição porque tivemos muitas definições em si nesse campeonato, né? O Liverpool, que já era o campeão, bateu o Newcastle fora de casa por 3-1 e fechou a classificação com 99 pontos, não atingindo o recorde histórico de 100 pontos do Manchester City, que goleou o Norwich por 5-0 e foi vice-campeão. Também nós tivemos outras definições, né, pessoal? O United e o Leicester disputaram diretamente uma das vagas da UEFA Champions League. Os Red Devils venceram por 2-0 e garantiram a terceira colocação do campeonato. O Chelsea ficou com a última vaga ao bater o Wolverhampton por 2-0 no Stamford Bridge. Leicester e Tottenham ficaram com as vagas para a Liga Europa. E depois de muita briga, uma briga muito acirrada, Bournemouth, Watford e Norwich City foram os rebaixados. O Aston Villa, que ficou muito tempo na degola, se safou. O Aston Villa que, nossa, dava até para ver o desespero dos caras, e quem caiu foi o Bournemouth. Então, é isso mesmo, né? Você falou do Aston Villa aí, o Aston Villa penou bastante, mas se safou. O Watford foi ao contrário, né? Ficou boa parte fora da zona da degola, mas nas 2 últimas rodadas entrou. Curioso, porque foi um dos poucos times que ganhou do campeão, ganhou de 3-0, inclusive. É verdade, né? Foi rebaixado. Mas enfim... Eu acho que o destaque tem uma ligaçãozinha, né, Leonardo? Com o Watford. O Watford eu gosto, é um time que eu acho bacana. Tem camisa, Tem uma camisa. Mas eu acho que um jogo que pode ser destacado é do Manchester United e do Leicester, né? Porque o Leicester estava brigando diretamente ali pela vaga da Champions League também, junto com o United, e acabou ficando com o Manchester, né? Que, obviamente, era o favorito, mas não necessariamente na tabela, né? Eu acho que o Leicester até estava na frente, se eu não me engano. Existia uma combinação de resultado ali, que se o Chelsea não tivesse ganho o último jogo, o United e o Leicester poderiam ter empatado, e o Chelsea ficaria fora. Mas aí o Chelsea acabou perdendo do Liverpool, na verdade, na antepenúltima rodada. Enfim, as combinações acabaram favorecendo ao United e ao Chelsea, né? E o United fez um jogo assim surpreendente até, porque ele sabe que não é aquele United grande, e chegou aí, ficou em terceiro colocado, uma boa campanha para quem tava mais ou menos no campeonato. E o recorde histórico dos 100 pontos, se for ver, era a única coisa que o Liverpool tinha para tentar, né, alcançar nessa última rodada, mas não conseguiu. Nessa última não, né? Teria que ter sido nas anteriores. Teve um empate. Mas eu acho que ficou um gostinho amargo aí até pro torcedor Liverpool, porque tava esperando bater esse recorde, porque campeão já era, né? Seria a cereja do bolo, né? Teve um empate com o Burnley agora nas últimas rodadas também em casa, poderia ter feito. Essa derrota pro Watford, enfim, poderia ter batido facilmente esses 100 pontos, mas enfim.
Nós temos também, ainda falando da primeira divisão, nós teremos sábado, no próximo sábado, a final da Copa da Inglaterra, Arsenal e Chelsea. Eu só queria pontuar que o Arsenal jogou a última rodada. Eu falo do Arsenal porque eu torço pro Arsenal na Inglaterra. O Arsenal jogou a última rodada, até o Eduardo comentou a questão do Leicester United ali certinho. O Leicester teve o Vardy, Jamie Vardy, que foi o artilheiro, né, da Premier League, e o vice-artilheiro, o Aubameyang, ficou por um golzinho só. Por um golzinho ficou, mas enfim, o Arsenal venceu na última rodada, mas era aquele... Não adianta nada ganhar agora, né? Então... Não muda mais nada, né? Não mudou. Sobre a final da Copa da Inglaterra, eu vejo que no momento, embora o Chelsea tenha terminado em quarto colocado e o Arsenal terminou acho que sétimo, terminou lá embaixo na tabela, eu vejo o Arsenal no melhor momento do que o Chelsea. Eu acho que o Arsenal, inclusive, ganhou do Liverpool aí, ganhou umas 2 ou 3, ganhou uns 2 Ele ou 3 ganhou do jogos. City, ganhou do Liverpool, inclusive passou, né, na semi por cima do City, né? Eu lembro quando a gente comentou da Copa da Inglaterra aqui no Sabcast, eu falei que o City ia passar fácil pra final. Pois é, o Arsenal depois do retorno aí, voltou jogando melhor do que antes, né? E o Chelsea tá na expectativa, vai vir novos caras, não vão jogar, obviamente, na final. Eu, se fosse apostaria no Arsenal aí nessa final da Copa da Inglaterra. Boa. Começaram também nesse fim de semana os playoffs da Championship, para a disputa da terceira vaga do acesso. Lembrando que Leeds foi campeão e o WBA, né, o West Bromwich Albion, já tem suas vagas asseguradas. De um lado, o Swansea enfrenta o Brentford e no outro, o Fulham enfrenta o Cardiff City. No domingo, o Swansea já venceu o Brentford por 1-0 no jogo de ida e o jogo do Fulham e do Cardiff City está marcado para segunda-feira agora, no caso, hoje, né? E os jogos de volta serão quarta e quinta-feira. Vale a pena ressaltar que o Nottingham Forest perdeu na última rodada a chance de disputar esse acesso. E por que eu tô falando do Nottingham? Porque terça-feira e sexta-feira da semana que passou agora, a gente estreou uma estátua para Bob. A nossa saga do Subiu a Bandeira, muito bem comentada, a crítica teceu comentários lá, eu vi muitos comentários positivos, recebemos muitos elogios. Então, se você não conferiu, tire meia horinha do seu tempo e assista os 2 vídeos, que dia 4 de agosto tem mais. Já vou aproveitar e fazer o jabá, né? Então, dia 4 de agosto vai ter mais um episódio de uma estátua para Bob. Aproveitar o gancho, né? Lógico. Mas falando ali da Championship, é sempre é uma época, digamos assim, do campeonato, né? Uma reta final do campeonato muito emocionante. Acontecem jogos muito disputados aí. A exemplo agora, né, desses times que vão se enfrentar. Uma curiosidade que o Leonardo me até relembrou em off, quando nós estávamos assistindo o jogo do Swansea, é que tem dos 4 times, 2 times são do país de Gales, né? Que é o Swansea e o Cardiff. Então, a gente pode ter ali a final, né, que seria a final da terceira vaga. A gente pode ter 2 galeses ou 2 londrinos, né? Fulham e Brentford. E o Brentford não joga a primeira divisão há 46 anos. Nossa. Eu gosto do Swansea, acho que é um time simpático. Essa camisa eu acho bonita. Então, só Vamos pegar então um avião, sair da Inglaterra e ir para a Itália. Olha só. Após a Juventus vencer a Sampdoria por 2-0, garantiu o título do Nacional, né? Com 2 rodadas de antecedência. É o 9º título consecutivo da velha senhora. Inter, Lazio e Atalanta fecharam o G4. Roma, Milan e Napoli, Roma que nós falamos no Sabe Retrô, Roma, Milan e Napoli estão na disputa pelas vagas da Liga Europa, tá? Società Poliesportiva e Brescia já estão rebaixados, Lecce e Genoa ainda brigam para escapar. Lembrando que também caem 3, né? Assim como no glorioso inglesão, no italianão também cai 3. Faltam 2 rodadas ainda. 2 rodadas tem uma vaga em aberto, né? Não é como igual no francesão, não é uma surpresa, né? A Juventus ganhar o italianão, mas por eles terem perdido a Copa da Itália, né? Pro Napoli, se eu não me engano. Sim. E eu acho que eles estavam meio com sede para garantir esse título, porque só que, né? Eles já estavam à frente e garantiram o título com antecedência. Agora vamos ver quem que vai conseguir essas outras vagas ali, né? Cristiano Ronaldo também fechando como destaque no campeonato, né? Fez gol ontem no jogo também.
E vamos ver se na Champions League os caras vão continuar com essa gana, né? Com essa vontade. Porque a Juventus sempre vai e morre na praia. Então, não tá vivendo só de italianão. E só para pontuar, no próximo sábado em Coimbra teremos a final da Taça de Portugal entre Benfica e Porto. Eu não sei se eu queria torcer pro Porto, mas o Porto tem ligação com o Vasco, né? Mas eu não vou torcer pro Benfica, então eu vou me abster desse jogo aí. Será que o JJ já vai estar assistindo o jogo lá? Será que ele já não pode chegar sendo campeão? Pessoal, vamos parar de falar italiano, inglês, vamos falar o português, porém não é o português PT, é o português PT. É o português PTBR, né? Voltamos para o Brasil, nós temos algumas definições nos campeonatos estaduais. Começando pelo Sul, no Paranaense já estamos na fase semifinal. Nos jogos de ida, tivemos o Atlético Paranaense batendo o FC Cascavel por 5-1 em Curitiba. Jogo de volta, quarta-feira, lá em Cascavel. Em Cianorte, o Curitiba venceu os donos da casa por 3-2. E o jogo de volta também na quarta, só que daí na capital, né? No Couto Pereira. Tudo indica que a final vai ser novamente um Atletiba. E o Atlético chega novamente forte, jogando... Dessa vez não tá com o Sub-23, tá jogando com o time profissional. O Atlético já tá definido, 5-1, né? Mas o Coxa vai que acontece uma surpresinha aí. Vamos aguardar. Ele vai jogar em casa, né? Então acho que tem mais um pouquinho de chance. O Coxa é o Coxa, né? O Catarinense segue suspenso em razão dos casos de Covid. Foi paralisado na fase de quartas e finais com os jogos de ida já realizados. Não tem previsão de volta. Ele voltou, mas parou, né? O Catarinense. Voltou, mas parou, que nem a gente falou semana passada, só a Chape teve 26 casos de Covid diagnosticados. Então, daí... Hoje sim, hoje não. Aí complica, né, meus amigos? E, para fechar, nós temos 3 estados no Sul. Faltou quem? Faltou os Pampas, né? No Gaúcho ainda falta uma rodada para acabar o segundo turno. Lembrando que o Caxias já é o campeão do primeiro turno. No sábado, o Inter empatou em 1-1 com o Esportivo de Bento Gonçalves. E no domingo, o Grêmio também empatou com 1-1, né? Em 1-1 com o Ipiranga com Y, não oposto. O que vai dar? Caxias Inter ou Caxias e Grêmio? Então, falta essa definição aí do segundo turno. Ainda tem mais uma rodada, na verdade, né? A sexta rodada. Aí vai ter a semifinal do segundo turno para definir o campeão e, consequentemente, a final para definir. Se por um acaso o Caxias, que já é líder o Caxias, que, aliás, que já está bem colocado no grupo B ali, conseguir esse título, ele é campeão direto. Senão... Mas, enfim, a tendência é que Grêmio e Inter, aí, que já estão dominando seus grupos, cheguem mais fortes, né? Você que joga nos Gaudérios, Zanetti, os Gaudérios não participam do Gauchão? Pois olha, estamos se inscrever, mas não deu os limites mínimos de jogadores, então... Mas nós temos o Dr. Valdir Guellen, é colorado roxo, né? Colorado vermelho, né? Não roxo. E o nosso querido ídolo do Iguaçu, Edinho Guerreiro, é Inter. Então, a batalha entre Grêmio e Inter é muito presente nos Gaudérios. Tô bem. E agora, acho que estamos falando de futebol. Eu acho que tem uma coisa que combina com futebol, é o troca-dibre. Meus queridos, mais uma noite. Que nem o nosso padrinho Valdir Zanetti falou aí, eu sempre falo. Fala, galerinha do Subiu a Bandeira. Estou aqui em mais um estádio. Não, mentira. Estou aqui em mais um troca-dibre para vocês. Como eu sempre falo, não quero enrolar com aquelas piadinhas rapidinhas. Quero ver se os meus amigos estão ligados, espertalhões na resposta. Vou começar rapidinho isso aqui, que é um filezinho de piada, hein? Qual o jogador, me respondam, meus queridos, que corre dando risada? O Ribéry? O Ribamar? Não são, mas são boas respostas. O jogador que corre dando risada, na verdade, ele já se aposentou, né? É o nosso Kaká. É o Kaká. Essa foi boa. E já que a gente estava falando agora há pouco do Campeonato Gaúcho, então eu vou com essa aqui com vocês, hein? Por que o estádio do Grêmio tem muitas abelhas?
Não, cara, não tenho a mínima ideia. Não Tentei- faço a mínima ideia. Tentei botar minha cabeça pra trabalhar um pouquinho, mas não deu. Porque o Pedro gerou o mel. Né? É que vocês não viram minha expressão aqui, mas Não. aquela expressão de espanto, né? Você que está ouvindo não conseguiu ver. Pedro gerou o mel, meus queridos. Esse foi o nosso amado troca. Posso fazer um? Claro, rapidinho? claro, meu. Vai, vamos Manda lá, bala. vamos lá. Tem- Como troca dibre, ele é aquele momento que a gente dá risada e tal. Eu queria saber se vocês sabem qual que é o ex-dirigente, né? Ex-dirigente de futebol aí, que eu e ele, a gente riu. Você e ele riram. Cara, essa é muito ruim, mas vai. A gente deu risada juntos. É um ex-dirigente. É um ex-dirigente. Não tenho ideia. Eu ri com o Miranda. Eduardo Isso é gostou. Isso é muito boa. Ai, mas é isso Hoje eu aí. vi um trocadilho do Silvio Santos. Viu o Silvio Santos dando trocadilho no programa lá? Não, qual que foi? Cara, Lembra? Ele fez um. Mas olha só, Silvio. Era, o que lá a igreja do Assembleia de Deus lá, não, a Universal lá, ele tava acontecendo, os cultos estavam tudo atrasados. Sabe por que os cultos estavam tudo atrasados? Na Igreja Universal. Por culpa do presidente lá, porque ele tem que começar a edir mais cedo. Tipo, o Silvio Santos falou, alguma coisa assim. Mas enfim, isso não vai pro Subcast. Vai sim, vai sim. Ainda sobre os estaduais, tivemos a volta do Campeonato Mineiro, não brasileiro, esse fim de semana. Faltou uma rodada para acabar a primeira fase e o Cruzeiro ganhou de 3-0 da URT, mas segue fora da zona de classificação. Sinal que aquela luzinha vermelha acesa no Cruzeiro desde da queda, né? Então aí vai ficar muito pior se não passar no... Eu não sei se a luzinha tá acesa lá, não sei se eles pagaram a conta da luz, mas... Também tem, exatamente, tem mais isso também, né? E outra coisa é que no Independência, o América e Galo ficaram em 1-1. Não sei se vocês chegaram a ver, o Hever postou uma foto no Instagram, e daí tava lá, voltamos aos trabalhos, graças a Deus, não sei o que, eu acho que ele copiou toda a mensagem que mandaram pra ele, né, a assessoria ou o marketing dele, copiou a mensagem pra botar no Instagram, mas daí embaixo ele pegou assim, melhor não comentar nada do jogo. Ele colou junto na foto. Vacilou. Eu acho que ele deu um vacilo aí. Nossa, bota vacilo. Bom, por mais que o Cruzeiro ganhar de 3-0 da URT, a gente pode, certo, camisa do Cruzeiro comparada com a da URT, né, nem se compara. Então, por isso, o Atlético empatar com o América, querendo ou não, é um clássico, né? Clássico mineiro, regional. E eu vi uma curiosidade, o mascote, não sei se vocês viram, se o mascote do América Mineiro tava na arquibancada fazendo churrasco. Fazendo um churrasco, né, cara? Então, né, é só no Brasil mesmo que a gente Que tem que ver essas coisas, sensacional, mas mano. é sensacional. Quem me dera poder estar lá também comendo um churrasquinho com o coelho. Lembrando que... um coelho verde. Lembrando que classificam 4 para as semifinais, o Cruzeiro tá fora por enquanto e o Atlético Mineiro tá em quarto. Tipo, não tá assim, sobrando no campeonato. Então, Sim, exato. a próxima rodada, quarta-feira, o Cruzeiro joga com a Caldense e o Atlético Mineiro joga com a Patrocinense, que tem o escudo igual, só que é vermelho. Ah, é verdade, né? Igual do Atlético Mineiro. Então patrocinou bem. Exatamente. Indo para o Nordeste, tivemos o Baianão, a última rodada da primeira fase e a definição também das semifinais. Detalhe ao Vitória, que ficou de fora depois de empatar em 2-2 com o Doce Mel. Ah, pois olha só. O Pedro Jeromel podia jogar lá, né? Eu não estava no último Subcast, eu soube, né? Eu escutei depois que teve um compilado de piadas e faltou do Doce Mel, né? É verdade.
O Bahia venceu o Fluminense de Feira por 2-0 e terminou na primeira colocação. As semifinais serão Bahia e Jacuipense e Juazeirense e Atlético Baiano em jogos de ida e volta. Indo pro finalzão, né, do Baianão, glorioso Baianão. E o Vitória Atlético Baiano, né? Mais um Atlético aí figurando no cenário brasileiro. Atlético Bar. Me lembra do Val Baiano, esse cara aí, esse time. E quem pensa que Jacu não pensa, né? Jacuipense. Jacuipense. Você pensa, né, bicho? E acho que esse doce mel aí pro Vitória não era tão doce assim, né? Doce mel, doce mel. Baiano, Pessoal, Pernambucano, o Náutico venceu o Central por 2-1 e vai enfrentar o Santa Cruz, que já estava garantido na semifinal pelo regulamento. Vocês falam do Carioca, mas tem uns estaduais aí que, pelo amor de Deus, né? Sim. Na outra perna, nós teremos aquela escola de samba, Salgueiro contra Afogados. Sport segue na briga contra o rebaixamento no quadrangular da morte. Se tudo der certo, vai cair. Sim. Ele joga quarta-feira já contra o Vitória do Pernambuco lá. São 3 jogos, né? E os 2 últimos caem. O Olha Subiu a só, Bandeira não é grande clubista, mas acho que os 3 aqui estão torcendo para que o Cara, eu Sport tô torcendo, cara. passe pela sim. Série B, né? Até porque, Torcendo. como já falei no último Sabcast, o meu time no Pernambuco é o Timbu. Náutico Timbu. Clube Capibaribe. Tomara que o Sport se misture, né, lá com o Afogados, né? Isso é foda. Ó, Ó, nossa, Afogados também é melhor que o Sport no campeonato. piladaça, hein, bicho? Compilada. No Cearazão da Massa, a final já tá definida. Entre Fortaleza e Ceará, porém, a final tá, mas a data não, né? A Então, data não. já tá a final nada de definida, mas não tem surpresa. data. Não tem surpresas, acho Tem que nesse surpresa. caso. Mas os times se enfrentam essa semana, né, pela semifinal da Copa do Nordeste, terça-feira. A outra semifinal vai ser entre Confiança e Bahia na quarta. Ambas as partidas, jogo único, ambas as semifinais, né? Será que no jogo entre Fortaleza e Ceará na semifinal da Copa do Nordeste, qual ganhar vai ter uma confiança a mais para a final do Cearense? Nossa, mas é cada, né? Cada Eu trocadilho. não sei se isso, mas agora falando tecnicamente, o Fortaleza tá melhor que o Ceará, né? O Rogério Ceni, inclusive, tá aí como um dos melhores, estão dizendo aí. Enfim, não dá para comparar. Eu escutei até o Neto, grande Neto, comparando o Fortaleza ao Flamengo, pra vocês verem o tamanho dos absurdos que esse O homem Bragantino fala. ele comparou também. Não, Mas, chegaram enfim, a cogitar Fortaleza e o... Ceará, pode falar. Chegaram a cogitar o Rogério Ceni para ser treinador do Flamengo? Então, pra você ver. O Fortaleza será agora da Copa do Nordeste, terça-feira, não sei se, né? Mas acho que já dá para ser uma prévia da final do estadual, né? Sim, Não sei se eles dão mais valores pro Cearense ou pra Copa do Nordeste, enfim. Com toda certeza, os 4 times que estão nessa semifinal, o Confiança é, digamos, a zebra, né? Se ele ganhar aí a Copa do Nordeste, acredito, né? Por ter Ceará, Fortaleza e Bahia, e o Confiança for campeão, é uma surpresa. E é jogo único, né? Então tem chance, né? Pega uma noite abençoada do camisa 9, né? Não sabemos Mas eles quem estão é, mas... confiantes, né? Vai que eles estão no É confiança. tipo o Gabigol lá em Lima, né? Abençoadão. Sim. Que não fez mais nada, né, Gabigol? Mas enfim, o Paraense volta fim de semana que vem e ainda faltam 2 rodadas da primeira fase. Potiguar, Goiano e Capixaba não voltaram e também não tem data prevista para voltar. O Paraense, faltam 2 rodadas, Paysandu e Remo lideram lá, mas ainda tem bastante jogo, ainda tem 2 jogos da primeira fase. E é isso. Acho legal no Paraense que tem também lá um Bragantino e tem o Paragominas, né? Paragominas é um nome bacana, se você for ver, mas é só a título de curiosidade. E antes da gente ir para o nosso último bloco do nosso Sabcast, muito obrigado se você está ouvindo, muito obrigado. Link do nosso padrinho está na descrição. Um abraço para os nossos padrinhos e madrinhas. Vocês são essenciais para o nosso projeto do Subiu a Bandeira. E antes da gente ir para o final, né, pessoal? Vamos dar uma pinceladinha na questão da gloriosa MP do futebol, a medida provisória, né, do futebol. A medida provisória 984/2020 pelo Bolsonaro. O que acontece? Essa MP... Ela funciona da seguinte maneira: ela deu o direito do clube mandante transmitir ou vender o direito de transmissão. Ou seja,
a gente tem, querendo ou não, todos sabem, o monopólio do futebol brasileiro é da Globo, né? Seja Globo, Sport TV ou Premier. Se a gente tá falando de pay-per-view, TV fechada e TV aberta, né? E foi uma briga, né, editada pelo Jair Bolsonaro, e teve muito dedo do Flamengo aí. Depois que teve uma reunião, até a foto, tem até a questão do Bolsonaro com a camisa do Flamengo e do filho dele com a camisa do Vasco. Até tá o Alexandre Campelo junto ali. Mas assim, pessoal, essa medida provisória, ela ainda vai ser votada, certo? Não sei, o Leonardo, que entende um pouco mais dessa questão de medidas provisórias e tal, ele pode chegar a me corrigir se eu falar alguma besteira aqui. Ela vai ainda ser votada. E o que vai mudar isso pro futebol? Vocês acham que isso vai acender um pouquinho mais a discussão entre direito de imagem, direito de transmissão, nessa questão do clube com a Rede Globo, ou com, seja lá com quem for? A Turner agora, né, tem uma incidência grande no futebol brasileiro. Então, essa questão de direitos de transmissão, ela se potencializou esse ano, né? Principalmente começou aí nessa discussão do Flamengo em relação aos direitos de transmissão do Carioca. A briga foi com a maior detentora dos direitos de transmissão, que também são chamados direitos de arena, né? Quando você ouve, às vezes, ou lê em algum lugar direito de arena, é a mesma coisa. Mas já é uma briga antiga, né? Principalmente desde o ano passado, clubes já não tinham renovado a transmissão de direito de TV fechado, já tinham fechado com o Sport Interativo, ou a Turner, né? Que é a detentora. Então, muitos clubes no brasileiro fecharam contratos, inclusive Palmeiras, Internacional, enfim, bastantes clubes do Nordeste, como Ceará, Fortaleza, Santos, fecharam com a Turner para a transmissão dos jogos de TV fechada. Só que agora mudou, veio essa medida provisória que dá ao clube mandante o direito de negociar individualmente os seus jogos. O que isso muda? Muda muito, porque inclusive a Rede Globo Transmissão agora está com medo de quem, por exemplo, o Vasco, dá um exemplo, ele tem contrato com a Globo, o Palmeiras tem um contrato com a Turner. Em regra, a Turner não poderia transmitir Palmeiras e Vasco, porque tinha o direito do mandante e do visitante. Mas, como agora o direito é só do mandante, ela poderá transmitir o jogo Palmeiras e Vasco, que em contrato era só da Globo, porque tinha o Vasco. Enfim, agora essas coisas mudam. Por que ainda não é lei? Medida provisória, ela tem validade de 60 dias e pode ser prorrogável por mais 60. Então, 120 dias, e aí ela vai para votação e pode se transformar em lei. Por isso que ela se chama provisória. Provisoriamente é isso. E aí vem uma discussão jurídica. E os contratos já firmados, como que ficarão? Esse é o medo da Globo. A princípio, o entendimento jurídico é que os contratos já existentes têm que se manter. Os novos contratos que vão ser feitos a partir da medida provisória. O problema é que no próprio Carioca a gente já viu decisões contrárias, né? O Flamengo, por exemplo, conquistou lá direito de transmissão se embasando pela medida provisória. Conseguiu, inclusive, direito liminar da transmissão dos jogos lá da Taça Rio e depois da final do Carioca. Então, é uma discussão que vai longe, não é de hoje que começou, mas se potencializou muito. Ah, bagunça e tal, bagunça, mas isso, quem sabe, seja bom para quebrar uma hegemonia aí de anos. Exatamente. Eu concordo com o Leonardo. Nessa parte de que pode quebrar alguma coisa, né? Eu acho que os times, eles estavam dependendo muito da Globo, né? E obviamente que os pequenos ainda dependem, né? Porque é uma grana que é necessária para eles. Mas isso vai fazer mudar muita coisa, até para os dirigentes pensarem. Veja, o Flamengo transmitiu aquele jogo pelo Facebook lá, Facebook não, pelo YouTube, e o Fluminense também. E dizem, né, que o retorno financeiro para esses clubes foram muito bons, né? E, enfim, depois o Flamengo vendeu o jogo para o SBT, que também diz que teve um ganho financeiro considerável. Então, por que manter tudo isso só com uma digamos, um centro, né? Por que só a Globo pode mandar nos direitos? Então, eu acho que vai dar muita bagunça ainda, vai dar o que falar. Principalmente depois, quando começar o brasileiro, né? Porque vai envolver os dois times. Mas eu acredito que daqui a uns tempos, se essa medida se manter, se ela se tornar lei, que só o mandante tenha o direito, né? Vai começar a ter muito de jogo transmitido pela internet e tudo mais. E a Globo vai ter que começar a colocar filme no lugar
para tentar bater a audiência. Né? Lembrando que a verba de transmissão é uma das principais rendas dos clubes hoje, né? Então e é por isso que muito clube estava de mão atada. Hoje, por exemplo, o Flamengo, ano passado o Palmeiras, que andaram um pouco confrontando a Globo, são porque esses clubes estão administrativamente bem, financeiramente bem. Agora, por exemplo, um Vasco, dando exemplo do Vasco, Botafogo, enfim, a grande maioria depende do dinheiro de transmissão. Mas pega uma Chapecoense, por exemplo. Então, talvez isso faça repensar as coisas. Você vê aí muito clube adiantando verba de transmissão de 1-2 anos para poder pagar a conta. Detalhe, bem curioso, algumas coisas já começaram a mudar. Eu e meu irmão ontem assistindo o jogo do Paulista, nas transmissões já estão falando Allianz Parque, coisa que eles não falavam, eles falavam Arena Palmeiras, e o Bragantino eles estão chamando de Red Bull Bragantino, eles chamavam de RB Bragantino. Então, pequenos detalhes, mas que já começou a mudar algumas filosofias na Globo. Às vezes a Globo tá tentando abrir um pouquinho o olho, né? Ver se Sentiu. agora acorda, né? Sentiu o golpe, que nem diz Eduardo Tavares. Pessoal, uma coisa que eu quero deixar para vocês ali, você que tem mais curiosidade para saber e tal, na descrição do podcast, a gente colocou um link do Globo Esporte, né? O blog do Rodrigo Capello. Ele esse jornalista especializado em negócios do esporte, ele fez uma análise bem bacana sobre essa MP, publicada, né, pelo Bolsonaro, para você entender como que ela vai interferir no direito de transmissão e por que ela pode mudar o futebol brasileiro. Por mais absurdo que pareça, né, essa MP, essa matéria, no caso, estar no Globo Esporte, que é um veículo da Globo, mas ela é bem completa e ela vai sanar todas as suas dúvidas. E aproveitando que o nosso Leonardo Tavares falou agora há pouco, fica com vocês aí, Leonardo Tavares. Ô, palestrinha! Aproveitando o gancho dos estaduais, vocês já ouviram falar de forasteiros nos estaduais? Não? Se não ouviram, eu vou contar uma história para vocês. Vocês sabiam que tem times de um estado que jogam estaduais em outro estado aqui no Brasil? Olô. É muito comum. E isso acontece principalmente no Candangão, campeonato candanguense, que na verdade... Candanguense não, né? No campeonato Candango, que na verdade é o campeonato brasiliense, o campeonato do Distrito Federal. Para quem não sabe, geograficamente, é um estado à parte. O Distrito Federal é um estado à parte e tem o seu campeonato lá. Mas o que ocorre? Desde os anos 60, é muito comum a gente ver times de Goiás, que é o estado mais próximo, e de Minas Gerais, jogarem o campeonato Candango e não jogarem os campeonatos dos seus respectivos estados. Isso acontece muito em razão da logística. Um exemplo mais comum é o Lusiânia. Esse Lusiânia, ele é de Goiás, mas para ele chegar em Goiânia, são quase 200 quilômetros. Para ele chegar em Brasília, são 60 quilômetros. Então, por uma economia de despesas, enfim, as federações permitem esse tipo de coisa. É uma prática muito comum. O Unai, por exemplo, é um exemplo de um time mineiro que já teve 10 participações na primeira divisão do campeonato Candango. E 8 na segunda divisão. Já mudou, inclusive, de cidade dentro do Minas Gerais. Já foi o Unai Esporte Clube. Já passou a ser Paracatu Esporte Clube, que são cidades diferentes em Minas Gerais. E hoje jogam o campeonato Candango, não jogam o campeonato mineiro. Um outro exemplo, para eles chegarem em Brasília, ali no Distrito Federal, é em torno de 190 quilômetros. Para eles chegarem em Belo Horizonte, são 620 quilômetros. Então, é essa a razão. Na história, a gente tem 10 times que já fizeram isso, a maioria de Goiás. Então, e na atual edição, a gente tem 3 forasteiros no Campeonato Brasiliense. A gente tem o Bosque Formosa, que é da cidade de Formosa, Goiás. A gente tem o Lusiânia, que aí eu vou abrir uma curiosidade. Ele é de Goiás e já foi 2 vezes campeão brasiliense. Ele já foi campeão jogando no outro estado. E a gente tem o Unai, que eu citei agora há pouco também, que está na sua 10ª participação. O Lusiânia, que eu falei que foi campeão em 2014 e 2016, ele já teve 18 participações na primeira divisão do Brasiliense e 4 participações na segunda. É uma curiosidade que a gente vê que ela acontece devido ao tamanho do Brasil, né? Territorialmente, né? Então, imagine, um time que está no mesmo estado, está a 600 quilômetros de uma capital,
sendo que da capital de outro estado ele está a 190, 200 quilômetros. Então, é até muito curioso, mas é entendível, porque como o Leonardo citou aí na curiosidade, esses times pequenos, eles não têm, às vezes, um aporte financeiro, né, para ficar viajando, manutenção de jogadores, desgaste físico mesmo. As pessoas, provavelmente eles têm que viajar de ônibus, eles não viajam de avião igual os times grandes, né? Então é muito entendível e curioso. E eu acho bacana, eu acho legal as federações permitirem, por quê? Porque isso fomenta o esporte, o futebol na região, né? Se a federação às vezes não permitisse, o time tivesse que viajar 400, 300 quilômetros só para jogar um futebol, capaz de não acontecer a partida. E como eu comentei também, né, a gente sabe de alguns intrusos que é tipo o Japão jogando Copa América. Qual outro que você citou, Zanetti? Eu citei o Cardiff City jogando, né? Os galeses jogando a Premier. Os galeses jogando a Premier, e também eu citei os canadenses jogando a MLS, mas lembra quando a gente tinha os mexicanos na Libertadores? Mas enfim, pessoal, vamos finalizando o nosso Sabcast. Ainda não acabou, fique aí. Ainda nós temos que falar do estadual mais comentado, do estadual mais torcido, o estadual que fez o Neto tirar a camisa e gritar, aqui é Corinthians. Nós temos que falar do Paulistão, até por isso que os nossos Eduardo e Leonardo Tavares estão aí faceiros, né? Palmeiras ganhou Mais no ou menos, último né? jogo. Pessoal, Grupo A, Santos e Ponte Preta. Santos com 16 e Ponte Preta com 13. Deixaram Água Santa e Oeste na primeira fase. Grupo B, o Verdão Palmeiras, 22 pontos e Santo André com 20 pontos. Novo Horizontino com 19 ficou. Aí você vê que o regulamento é estranho, né? Novo Horizontino tem mais pontos que o Santos e não passou de fase. São Paulo, 21 no grupo C, primeiro, Mirassol 17, deixaram Inter de Limeira e Ituano na primeira fase. E por último, mas não menos importante, até porque esse grupo foi o mais comentado nessa volta do Campeonato Paulista, podia cair, podia, mas passou de fase. Bragantino, não estamos falando do Bragantino, do Red Bull Bragantino, 23 pontos, estamos falando do Corinthians. Corinthians, 17 pontos, deixou o Guarani que precisava fazer... O Guarani precisava pontuar nas duas últimas rodadas e perdeu os 2 jogos. De 6 pontos, precisava fazer 2. Precisava fazer 2, não fez nenhum. Também ficou junto com o Ferroviária nessa primeira fase. Já temos definidas as quartas e finais. Santos e Ponte, Palmeiras e Santo André, São Paulo e Mirassol e Red Bull Bragantino e Corinthians. Com a palavra Eduardo Tavares, Leonardo Tavares. O que vocês me dizem? Era pro Corinthians cair, não caiu? Neto tirou a camisa? Bom, seguinte, eu penso primeiro falando do meu time, né? Meu e do Leonardo, que é o Palmeiras. Palmeiras não tá jogando o que podia jogar, isso é óbvio. Eu considero o Palmeiras um dos principais, entre aspas, culpados para o Corinthians se classificar, devido à derrota que a gente sofreu no meio da semana passada. E outra coisa, o Guarani, né? O Guarani, ele é culpado? Mas ele foi prejudicado no jogo contra o São Paulo. Os noticiários não têm falado nisso. Porque enquanto o jogo estava 2-1 para o São Paulo, o Guarani empatou o jogo, né? 2-2, com um gol legal, nada impedido, e foi dado impedimento e anulado o gol do Guarani, que seria o gol do empate em cima do São Paulo, né? Uhum. Então, assim, pode ser que não ia mudar nada. Às vezes podia terminar 2-2 o jogo, enfim. Como não temos VAR nessa fase do Paulistão, vai ficar por isso mesmo, né? Mas quem não sabe aí que você não teve uma mãozinha por baixo dos panos, né? Para favorecer o nosso glorioso Corinthians. O Corinthians, né, fez a parte dele. Ganhou os 2 jogos, ganhou do Palmeiras, ganhou do Oeste hoje e se classificou. O Zanetti comentou, o regulamento é meio confuso mesmo, a Ponte Preta estava para cair e quase se escapou de última hora, enfim. Os estaduais aí, mas vamos ver agora se na fase mata-mata os grandes vão voltar a jogar a bola que devem jogar, né? Só o Bragantino está jogando no momento.
Esse regulamento ele acaba sendo meio injusto, porque tem gente aí que fez campanha melhor do que time que foi classificado. Mas fazer o quê? Os clubes assinam quando lá no arbitral do campeonato eles concordam. Lembrando que o Água Santa foi rebaixado, tinha chance de se classificar, foi rebaixado. Depois da derrota para o Palmeiras, e o Oeste, com a derrota para o Corinthians, foi rebaixado. Ambos do Grupo A. O Corinthians se classificou na Bacia das Almas, mas foi favorecido por tabela pelos dois rivais, né? Porque São Paulo ganha do Guarani e o Palmeiras perde o clássico no meio de semana. E, enfim, o Corinthians é assim mesmo, ele passa nos trancos e barrancos, mas está lá. Deu o que falar, mas está lá. O nosso nobre amigo André Luan já falou das quartas de final, então já começa no meio de semana. Não tem cruzamento já definido, porque os pontos continuam se somando. Então, não necessariamente o vencedor de Santos e Ponte Preta pegará Palmeiras e Santo André. Muito bem. Enfim, a pontuação continua se somando, e aí o primeiro vai pegar a primeira melhor campanha, pega a quarta, e a terceira pega a segunda melhor campanha. Só lembrando que o primeiro de cada grupo vai decidir em casa, né? Dos três grandes ali, apenas o Corinthians, considerando a situação da classificação, vai decidir fora contra o Red Bull Bragantino. Santos, Palmeiras e São Paulo definem seus jogos em casa. Mas é isso, Paulistão é o melhor campeonato estadual, é o que dá um pouco mais do que falar, tem mais investimento. Vamos torcer, mas ninguém vem apresentando bom futebol. O Santos perdeu na rodada, perdeu de virada no Novo Horizontino. O Palmeiras ganhou de virada também, sofrendo com gol de pênalti. São Paulo jogou com um time de molecada lá, mistão, ganhou, mas no meio da semana tinha perdido também em casa. O único destaque do São Paulo foi o goleiro, o Thiago Volpe. E o Corinthians é aquele, ninguém conhece ninguém, só sabe que o Cássio é o goleiro e os caras estão indo. Então, o Corinthians aí na busca pelo tetracampeonato e o Red Bull Bragantino a melhor campanha aí, resultado do grande investimento da empresa de energéticos. É isso aí, né, galera? Acho que por hoje tá bom. Eu só queria falar uma coisa pra vocês. Nós temos o Ítalo como artilheiro, né, do Red Bull Brasil, né? Do Red Bull Bragantino, do Red Bull Brasil. A vice-artilharia tá o William Bigode, né, do Palmeiras. E vocês sabem quem também é vice-artilheiro? Quem, Zanetti? Nos diga. Júnior Todinho. E esse podcast é um oferecimento de Sal Agosto e Quitutes Aquino.